Deus é refúgio nos dias de tribulação. Explicação simples do ensino do pastor Antônio Júnior. Introdução. O que significa Deus é refúgio? Todo mundo já passou por momentos difíceis. Pode ser uma doença na família, desemprego, briga com alguém querido, uma conta que não fecha ou até mesmo um medo que não sai da cabeça. Nessas horas a gente procura um lugar seguro, alguém que possa nos ajudar ou pelo menos um pouco de paz. É como quando está chovendo muito e a gente corre para debaixo de um teto, ali, a gente se sente protegido. A Bíblia fala que Deus é esse teto espiritual. Ele é o nosso refúgio, ou seja, um lugar, ou melhor, uma pessoa, onde a gente pode correr quando a vida fica pesada. O pastor Antônio Júnior costuma ensinar que não importa o tamanho do problema, Deus está pronto para nos acolher e dar força. Mas como isso funciona na prática? Vamos entender melhor. 2. Explicando de forma fácil. Como Deus é nosso refúgio. Refúgio não é ausência de problemas, mas proteção no meio deles. Muitas pessoas pensam, se Deus é refúgio, por que eu ainda tenho problemas? Aí vem a confusão. Refúgio não significa que a tempestade some, significa que a gente não fica sozinho nela. Exemplo prático. Imagine que você está dirigindo, e de repente começa uma chuva tão forte que você mal enxerga a estrada. Se você parar o carro debaixo de uma ponte, um refúgio físico, a chuva não para, mas você está protegido enquanto ela passa. Com Deus é assim, os problemas podem continuar, mas Ele te dá paz no coração, sabedoria para agir e força para não desistir. O pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não prometeu um mar sem ondas, mas sim que você não vai afundar nelas. B. Como buscar Deus como refúgio? Não adianta só saber que Deus é refúgio, precisamos correr para Ele. Mas como? Através da oração, conversar com Deus. Não precisa ser bonito ou cheio de palavras difíceis. Fale como você fala com um amigo. Exemplo, Deus, estou com medo desse exame médico. Não sei o que vai dar, mas preciso de você. Me ajude a confiar. 2. Lendo a Bíblia, ouvir o que Deus fala. A Bíblia é como um manual de instruções para a vida. Tem promessas de Deus que nos dão esperança. Exemplo, em Salmo 46, está escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso quer dizer que Ele está perto quando a gente mais precisa. 3. Confiar mesmo quando não vemos a saída. Às vezes a gente ora e parece que nada muda. Mas confiar em Deus é como plantar uma semente. Você não vê o fruto no mesmo dia, mas sabe que ele vai nascer. Exemplo, uma mãe que perdeu o emprego pode não ter dinheiro hoje, mas se ela confia em Deus, vai buscar soluções sem desanimar. 4. Estar perto de pessoas que também confiam em Deus. A igreja, a comunidade de pessoas que creem é como uma família. Quando um está fraco, os outros ajudam. Exemplo, se você está doente, um irmão na fé pode orar por você, levar comida, ou só ficar do seu lado. Isso é Deus agindo através das pessoas. C. Exemplos do dia a dia de como Deus é refúgio. Quando a ansiedade aperta. Você acorda à noite suando frio pensando em contas, em um filho doente ou em um problema no trabalho. Refúgio em Deus, em vez de ficar rodando na cama, você fala, Senhor, eu não dou conta sozinho. Toma essa preocupação de mim. E tenta dormir, sabendo que Ele está no controle. 2. Quando alguém te magoa. Um amigo te traiu, seu cônjuge te decepcionou ou você foi humilhado no trabalho. Refúgio em Deus, em vez de guardar raiva ou se vingar, você entrega isso a Deus e pede, me ajuda a perdoar e a não deixar isso me destruir. 3. Quando a saudade dói. Perder alguém que a gente ama é uma das piores dores. Parece que nada vai preencher aquele vazio. Refúgio em Deus, você chora, mas também ora, Deus, segure meu coração. Eu não entendo, mas confio em você. Com o tempo ele traz um pouco de paz, mesmo que a saudade continue. 4. Quando tudo dá errado. O carro quebrou, o chefe te demitiu, e ainda por cima você brigou com a família. Refúgio em Deus, você respira fundo e lembra, Deus já me tirou de piores. Vou dar um passo de cada vez. E aí você busca soluções sem entrar em pânico. D. Porque às vezes parece que Deus não responde. Essa é uma dúvida comum. A gente ora, e nada acontece do jeito que a gente quer. O pastor Antônio Júnior explica que Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não existe para realizar todos os nossos desejos, mas para nos guiar pelo melhor caminho, mesmo que a gente não entenda na hora. Possíveis razões. Deus está agindo, mas a gente não vê ainda. Exemplo, você pede um emprego e não consegue. Mas 3 meses depois aparece uma oportunidade muito melhor do que você imaginava. 2. Deus está nos ensinando algo.
Às vezes, a resposta demora porque Deus quer que a gente aprenda a confiar nele, não nas nossas próprias forças. Exemplo, um estudante que reprova em um concurso pode achar que é o fim do mundo, mas depois descobre que aquele não era o caminho certo para ele. 3. Deus diz não porque tem algo melhor. A gente pede uma coisa, mas Deus sabe que aquilo nos faria mal. Exemplo, um casal que não consegue ter filhos pode sofrer muito, mas depois adota uma criança que precisava muito de amor, e percebe que aquilo era o plano de Deus. 4. O tempo de Deus não é o nosso. A gente quer tudo para ontem, mas Deus vê o quadro todo. Exemplo, um fazendeiro planta milho e não colhe no dia seguinte. Ele espera a época certa. Com Deus é assim, a resposta vem no tempo certo. E o que não é confiar em Deus como refúgio? Às vezes, a gente confunde as coisas. Achar que Deus é refúgio não é. Ficar parado esperando o milagre cair do céu. Exemplo, você está desempregado e só ora, mas não manda currículo, não faz cursos, não procura oportunidades. Deus age, mas também espera que a gente faça a nossa parte. 2. Ignorar os problemas como se eles não existissem. Exemplo, você está com uma dívida enorme e finge que não é nada. Refúgio não é negação, é enfrentar o problema com Deus ao seu lado. 3. Culpar Deus quando as coisas dão errado. Exemplo, dei tudo certo, mas mesmo assim deu errado. Deus me abandonou. Não. Deus não prometeu que tudo seria fácil, mas que Ele estaria conosco. 4. Achar que só pessoas espirituais podem ter refúgio em Deus. Deus não olha se você é perfeito, se vai à igreja todo domingo ou se sabe decorar a Bíblia. Ele olha para o coração da pessoa que busca Ele de verdade. 3. Resumo final. Como aplicar isso na sua vida? Vamos recapitular tudo de forma bem simples. Deus é refúgio igual Ele é o lugar seguro quando a vida fica difícil. Não significa que os problemas vão sumir, mas que você não está sozinho. 2. Como buscar esse refúgio? Ore, fale com Deus como você é. Leia a Bíblia, mesmo que seja só um versículo por dia. Confie, mesmo quando não der para entender. Esteja com pessoas que também confiam em Deus. A fé fica mais forte em comunidade. 3. Deus responde, mas no seu tempo e da sua maneira. Às vezes é sim, às vezes é espera, às vezes é não. Mas Ele sempre age pelo nosso bem. 4. Refúgio não é passividade. Você ora, mas também age. Deus guia, mas a gente precisa caminhar. 5. Qualquer pessoa pode ter Deus como refúgio. Não importa seu passado, seus erros ou suas dúvidas. Deus está de braços abertos. Palavra final do pastor Antônio Júnior em suas próprias ideias. Muitos estão procurando refúgio nos lugares errados, no dinheiro, nas pessoas, nas drogas, no trabalho. Mas só Deus pode dar uma paz que nenhum outro lugar oferece. Quando você coloca sua confiança nele, mesmo que a tempestade continue, você sabe que vai sair mais forte. Não é porque a vida está difícil que Deus não está agindo. Às vezes é justamente na dificuldade que a gente descobre o quanto Ele é fiel. Para refletir. Qual é a sua tempestade hoje? Medo, solidão, doença, financeiro. Você já tentou correr para Deus como refúgio? Se não, o que te impede? O que você pode fazer hoje para confiar mais nele? Orar? Ler a Bíblia? Pedir ajuda a alguém da igreja? Deus não prometeu dias sem lutas, mas prometeu ser nosso refúgio em cada uma delas. E isso faz toda a diferença. Quando a gente olha para a vida de pessoas na Bíblia, a gente vê que elas também passaram por momentos muito difíceis, mas descobriram que Deus era o único lugar seguro. Vamos ver alguns exemplos. O rei Davi, por exemplo, foi perseguido pelo próprio sogro, o rei Saul, que queria matá-lo. Ele teve que fugir, se esconder em cavernas e passar fome. Em meio a tudo isso, ele escreveu no Salmo 34, Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi não negou que estava com medo, mas escolheu correr para Deus em vez de desistir, e Deus o protegeu. Outro exemplo é o profeta Elias. Ele estava tão desanimado que até pediu para morrer, mas Deus não o abandonou, mandou comida, deu forças e falou com ele de um jeito suave, mostrando que estava ali. Às vezes, a gente quer que Deus resolva tudo de uma vez, mas Ele age no tempo certo e do jeito certo. Até Jesus, quando estava na cruz, sofreu o pior que poderia acontecer. Mas antes de morrer, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo na maior dor, ele confiou em Deus. Se Jesus, que era perfeito, precisou confiar no Pai, imagine a gente que é tão frágil. Muitas vezes a gente acha que Deus só é refúgio quando a gente está bem comportado, ou quando faz tudo certo. Mas não é assim. Ele não nos recebe por causa do que a gente faz, mas por causa de quem Ele é, um Pai que ama.
O salmista diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Ou seja, quando a gente está fraco, machucado ou com medo, é justamente aí que Deus se aproxima mais. Agora, você pode estar pensando: mas eu já orei, já clamei, e nada mudou. É importante lembrar que Deus não sempre tira a gente da tempestade, mas Ele entra na tempestade conosco. Às vezes, a resposta não vem do jeito que a gente quer, mas vem. Pode ser uma paz no coração, uma palavra de um amigo, uma porta que se abre quando a gente menos espera. O que não pode acontecer é a gente desistir de buscar a Deus. Quando a gente para de orar, de ler a Bíblia, ou de ir à igreja, é como se a gente estivesse saindo do refúgio justamente quando mais precisa dele. Não é que Deus vai nos abandonar, mas a gente perde a força que vem de ficar perto dele. Então, o que fazer quando a tribulação vier? Primeiro, não neguem o que você está sentindo. Deus não quer que a gente finja que está tudo bem. Fale com Ele com honestidade, como Davi fez. Deus, estou com medo, estou cansado, não aguento mais. Segundo, lembre-se das vezes que Deus já te ajudou antes. Anote se precisar. Terceiro, busque pessoas que também confiam em Deus para orar com você. A fé não é para ser vivida sozinho. E por último, não esqueça, a tempestade não dura para sempre. Pode demorar, pode doer, mas Deus já sabe o final da história. E Ele promete que no fim, tudo vai contribuir para o nosso bem. Romanos 8:28. Não é que o sofrimento é bom, mas Deus pode transformar até as piores coisas em algo que nos fortalece e nos aproxima dele. Então, hoje, se você está passando por algo difícil, não fuja de Deus. Corra para Ele. Mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com dúvidas. Ele está de braços abertos, esperando para ser seu refúgio. E quando a tempestade passar, você vai olhar para trás e ver que mesmo no meio do vento e da chuva, você nunca esteve sozinho. Quando a gente pensa em refúgio, muitas vezes imagina um lugar físico, como uma casa forte ou um abrigo seguro. Mas o refúgio que Deus oferece é diferente. É um lugar no coração, uma certeza que não depende das circunstâncias. Não é que os problemas vão desaparecer como mágica, mas é saber que no meio deles, você não está desamparado. Pense em um pai que segura a mão do filho enquanto atravessam uma rua movimentada. O perigo ainda existe, os carros ainda passam rápido, mas a criança se sente segura porque sabe que não está sozinha. Assim é com Deus. Ele não tira a rua movimentada da sua vida, mas Ele segura sua mão e diz: eu estou aqui. Você não vai tropeçar sozinho. Às vezes, a gente acha que precisa ter tudo resolvido para buscar a Deus. Vou orar quando estiver melhor, vou ler a Bíblia quando minha cabeça estiver mais leve. Mas é justamente no meio da bagunça que Ele quer que a gente vá até Ele. Não espere a tempestade passar para procurar refúgio. Entre nele agora, do jeito que você está. E tem outra coisa importante. Deus não é só refúgio nos grandes problemas. Ele também é refúgio nos pequenos desgastes do dia a dia. Aquela briga com o cônjuge, a conta que não fecha, o chefe que não valoriza, a solidão que aperta o peito. Tudo isso também é tribulação. E Deus quer ser seu descanso nessas horas. Não é só nas crises gigantes que a gente precisa dele, mas em cada detalhe que nos tira a paz. Um exemplo simples: imagine que você está com sede. Não adianta ficar olhando para o copo d'água e pensar: um dia eu vou beber. Você precisa pegar o copo e tomar a água agora. Assim é com Deus. Não adianta saber que Ele é refúgio se você não corre para Ele quando a sede da alma aperta. A promessa é para hoje, não só para o futuro. E quando você fizer isso, algo vai acontecer, sua fé vai crescer. Não porque os problemas vão sumir, mas porque você vai descobrir que Deus é maior do que eles. Você vai olhar para trás e ver que mesmo quando tudo parecia desabar, tinha uma força te sustentando. Não era você, era Ele. Então, se hoje você está cansado, se a vida está pesada, se parece que ninguém entende o que você está passando, lembre-se, Deus não só entende como está ao seu lado. Ele não é um Deus distante, que só observa de longe. Ele é o Deus que chora com você, que ouve seus suspiros, que conta até as suas lágrimas. Salmo 56, 8. E quando você menos esperar, aquele problema que parecia sem saída vai começar a perder a força. Não porque mudou de uma hora para outra, mas porque você mudou. Você aprendeu a descansar em aquele que é maior do que qualquer tempestade. E isso, meu amigo, ninguém tira de você. Às vezes a gente acha que precisa ter todas as respostas, que precisa resolver tudo sozinho. Mas a verdade é que Deus não nos chamou para carregar o mundo nas costas. Ele nos chamou para confiar nele. Imagine uma criança pequena tentando carregar um saco de cimento. Ela vai se esgotar, vai chorar, vai achar que não consegue. Mas se o pai dela estiver por perto,
Ele não vai deixar a criança sofrer sozinha. Ele vai pegar o peso nas mãos e dizer: filho, eu cuido disso. Você só precisa segurar na minha mão. É assim que Deus age conosco. Ele não fica bravo porque a gente não dá conta. Ele não nos abandona porque a gente está fraco. Pelo contrário, é na nossa fraqueza que a força dele se mostra. 2 Coríntios 12:9. Você já parou para pensar quantas vezes você achou que não ia aguentar, mas aguentou? Quantas noites você chorou, mas o sol nasceu de novo? Quantas portas se fecharam, mas outras se abriram no momento certo? Isso não foi sorte. Foi Deus agindo, mesmo quando você não via. E tem mais, Deus não só nos sustenta, como também nos ensina no meio da luta. É como um oleiro moldando o barro. Se o barro ficar duro, ele não consegue fazer nada. Mas quando o barro está maleável nas mãos do oleiro, sai uma vasilha bonita, útil, forte. As tribulações são assim. Elas amolecem o nosso coração para que Deus possa nos transformar em algo melhor. Não é para nos destruir, é para nos preparar. Por exemplo, pense em José do Antigo Testamento. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Se fosse a gente, talvez desistíssemos e diríamos: Deus me abandonou. Mas José não. Ele continuou firme, e no final, Deus o colocou como governador do Egito para salvar muitas vidas, inclusive a da própria família. A traição, a prisão, a dor, tudo isso fez parte do plano de Deus para um propósito maior. E com a gente não é diferente. Então, quando a ansiedade apertar, quando o medo bater a porta, quando a tristeza quiser te derrubar, faça como Davi, clame a Deus. Ele não é um socorro só para os outros, é para você também. Não espere estar perfeito para buscar a Deus. Vá como você está, cansado, ferido, cheio de dúvidas. Ele não exige que você tenha fé do tamanho de uma montanha. Às vezes, uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para ele fazer milagres. Mateus 17:20. E lembre-se, a tribulação tem prazo de validade. Ela não veio para ficar. Um dia, você vai olhar para trás e vai entender que aquelas lágrimas regaram a terra onde Deus plantou bênçãos que você nem imaginava. Até lá, descanse. Não é você quem segura o mundo. É Deus quem segura você. Quando a gente passa por momentos difíceis, é comum ouvir frases como "isso vai passar" ou "tudo vai melhorar". Mas na hora do aperto, essas palavras podem soar vazias como se fossem só para encher linguiça. A diferença é que Deus não fala só para dizer alguma coisa. Ele age. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, no meio do sofrimento, descobriram que Deus é mesmo um refúgio seguro. Pense em Daniel na cova dos leões. Ele não foi poupado do perigo, mas Deus não o abandonou. Os leões estavam lá com fome, mas a mão de Deus era mais forte. Ou lembre de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso por uma acusação falsa, e mesmo assim Deus o transformou no segundo homem mais poderoso do Egito. Não foi da noite para o dia, mas Deus estava trabalhando nos bastidores o tempo todo. E tem também a história de Jó. Esse homem perdeu tudo: filhos, saúde, bens. Os amigos dele, em vez de ajudar, só sabiam julgar. Mas no final, Deus não só restaurou tudo, como deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Não foi porque Jó era perfeito. Ele até questionou Deus, mas porque ele não desistiu de confiar. Isso não quer dizer que a dor não doa ou que a luta não cansa. Mas é um lembrete de que Deus não mede o seu amor por nós pela ausência de problemas, e sim pela sua presença no meio deles. Às vezes a gente ora e a situação não muda, mas isso não significa que Deus não ouviu. Pode ser que Ele esteja mudando a gente por dentro, nos preparando para algo que ainda não enxergamos. Imagine um oleiro moldando um vaso. O barro não gosta de ser amassado, espremido, colocado no fogo. Mas é assim que ele se torna útil, bonito, resistente. Deus faz o mesmo conosco. As tribulações são como as mãos do oleiro. Elas doem, mas estão nos transformando em algo melhor do que éramos antes. E quando a gente não aguenta mais, quando as forças acabam, é aí que Deus mostra que Ele é forte por nós. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Não é um socorro que demora, que chega quando já passou o pior. É um socorro bem presente, ou seja, bem ali do seu lado, agora. Então, se hoje você está passando por uma batalha que parece não ter fim, respire fundo e lembre: Deus não te deixou sozinho. Ele não está de braços cruzados. Às vezes o silêncio dele não é abandono, é preparação. E quando você menos esperar, vai ver que mesmo no vale mais escuro, ele estava carregando você no colo. Não desista. Não é o tamanho da sua fé que determina o poder de Deus, mas o tamanho do Deus da sua fé. E ele é grande o suficiente para qualquer tempestade.